aprendi e ensinei. Ensinei no ensino primário, ensino ginásio, na escola normal, no curso de filosofia, no direito, ensinei no pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, sempre com uma visão histórica da seguinte forma: a história da humanidade se divide em história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Eu lembro que a professora insistia. A antiga tem a antiguidade clássica, que é Grécia e Roma, e a antiguidade primitiva, Índia, China, Egito, etc. Depois tinha a Idade Média, que ia desde o Império Romano, 476, até o começo da Idade Moderna, 1453, quando surge pelo Renascimento, as descobertas, a Idade Moderna. A Idade Média fica entre o Império Romano e essa data aí. Depois, até a Revolução Francesa, tinha a Idade Moderna, então. Depois da Revolução Francesa, até hoje, a Idade Contemporânea. Descobri que isso é uma mentira. Grande mentira. Que essa história só se apropria a 3 países, e é um pedaço deles. Um pouquinho da Alemanha, porque tinha o pensamento deles nesse sentido, culminado por Hegel, a França com a sua Revolução Francesa, e a Inglaterra com a Revolução Burguesa e Industrial. Para eles isso serve. Para nenhum outro país do universo serve esse modelo. A China e a Índia nunca tiveram Idade Média, nunca tiveram essa seriação de antiga, média, moderna. Não tem. Os muçulmanos não têm isso. Eles não tiveram Idade Média. O Oriente Médio, com sede em Bagdá, por exemplo, e mesmo Istambul, não tiveram Idade Média. A Idade Média só se refere à Europa Latina do Império Romano Germânico do Ocidente, só. Só eles que tiveram o feudalismo medieval. Não existe outro país que tenha Idade Média. A Idade Antiga, todos os outros têm muito mais antiga do que eles pensam quando falam em antiguidade, esses países. Idade Moderna, portanto, que nasce dali para diante até a Idade Contemporânea, que eles dizem que são porque são primeiro o mundo, é uma grande mentira. Quando a gente fala assim, pensa assim, e se coloca dentro dessa história, a gente se exclui da história. A gente está fora da história. Um professor e uma pessoa de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, que se coloca nessa condição, ele sabe que ele é bárbaro, semi-bárbaro, atrasado, fora da história, que para chegar na contemporaneidade da história, ele tem que imitar o primeiro mundo. Imitar na economia, imitar na organização social, imitar na religião, imitar em tudo. E os mais ilustres pensam, inclusive pós-doutores pensam, que servindo a esse modelo, eles estarão no auge do conhecimento aqui. Conhecimento que não serve para nada, então, para cá. Na hora de fabricar um canivete ou fabricar um automóvel, vai se procurar fora daqui o conhecimento, como se isso fosse um conhecimento próprio do primeiro mundo. Pretendo olhar um pouquinho um outro jeito de contar a história, que eu aprendi depois. Aprendi já velho. Com 20 e poucos anos foi que eu aprendi isso. Que a história não é assim, não se conta assim, porque é mentira essa história. A mesma coisa que contar, a minha família é assim, é boa, é excelente, as outras não prestam.
As outras não valem, não tem história. Nós vamos estudar um pouquinho a história universal para que nós tenhamos um lugar de onde falamos, de onde aprendemos e onde nos comunicamos. Obrigado.